Fala galera do segundo ano do ensino médio, vamos agora para uns exercícios que estão lá na página 26, né? Sobre a questão de seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico, tá bom? Na última aula eu havia passado um videozinho para vocês e nesse videozinho falava o seguinte, que o seno é representado no eixo Y do ciclo trigonométrico, o cosseno é representado no eixo X do ciclo trigonométrico e a tangente ela tem um eixo à parte, que é paralelo ao eixo Y. Esse eixo aqui, ó, fica paralelo ao eixo Y, tá bom? Outro detalhe importante, eu havia comentado com vocês que o raio do ciclo trigonométrico, ele vale uma unidade, né? Então aqui eu tenho o eixo das tangentes, tá? Esse eixo aqui é o eixo das tangentes, esse aqui é o eixo dos senos, esse aqui é o eixo dos cossenos, tá bom? Lembrando que esse aqui é o eixo das abscissas, o eixo X, esse aqui é o eixo das ordenadas, o eixo Y, tá? A pergunta do exercício número 1 é a seguinte: quais são os quadrantes nos quais o valor da tangente é negativa? Tangente positiva do zero para cima, tangente negativa do zero para baixo. E aí eu tenho tangente negativa quando o arco está no segundo quadrante ou o arco está no quarto quadrante, que a minha tangente está negativa. Então, segundo e quarto quadrante, eu tenho tangentes negativas. Porque eu faço a projeção, passo pela origem e atinjo aqui o eixo da tangente. Ou saio da origem, atinjo o arco e passo pela tangente. Quem está no primeiro e no terceiro, tangentes positivas, tá bom? Então, resposta. Quais são os quadrantes nos quais o valor da tangente é negativa? Resposta. Segundo e quarto quadrantes, letra D. Vamos para a pergunta número 2. Seja um arco alfa do ciclo trigonométrico tal que o seno é menor que zero, a tangente é maior que zero, então alfa pertence a qual quadrante? Se o seno é menor que zero, significa que ele está ou aqui ou aqui. Ou esse, porque a parte do seno negativo, abaixo do zero, ó. Beleza. Tangente está falando o quê? Nesse exercício, maior que zero. Se a tangente é maior que zero, só pode ser o terceiro quadrante, porque aqui eu tenho tangentes positivas e valor de seno negativo. Então, resposta correta, terceiro quadrante, letra C. Vamos para o exercício número 3. No plano cartesiano está representada uma circunferência de centro na origem, 0 e 0, e raio 1. Para cada ponto P pertencente a essa circunferência, sabe-se que a sua abscissa é o cosseno do ângulo AOP, e a sua ordenada é o seno do ângulo AOP, contado no sentido anti-horário. Certo? Os valores do cosseno e do seno de 90 graus são, galera, ciclo trigonométrico, mais uma vez, e nós vamos falar do seno e do cosseno de 90 graus. Então aqui eu tenho o eixo do X, eixo Y, lembrando que eixo X é o eixo do seno, eixo Y é o eixo, falei errado, desculpa, eixo X é o eixo do cosseno, eixo Y é o eixo do seno. Pronto, x cosseno, y seno, né? E ele fala o seguinte para mim esse exercício, que esse sentido é o sentido positivo, que é o sentido anti-horário. Esse sentido que é o horário é o sentido negativo. Então ele me dá uma dica no desenvolvimento dele. E ele pede os valores do cosseno e do seno de 90 graus. Cosseno e seno de 90 graus, ó, aqui é a origem 0 e 0, tá? Ó, 90 graus está aqui. O seno é a mesma medida do raio. Então, o seno de 90 é 1. Mas o cosseno de 90 graus, quando você faz a projeção do 90 graus no eixo X, ele cai em cima do zero. Cosseno de 90 é igual a zero. Portanto, a resposta vai ser cosseno de 90, 0 e seno de 90, 1. Tá bom?
contando no sentido anti-horário e contando no sentido horário, né? Esse exercício ele tem esses aspectos. Para cada ponto π pertencente à circunferência, sabe que a sua abscissa é o cosseno e a sua ordenada é o seno, contando no sentido anti-horário. Ou seja, foi o que nós fizemos aqui, ó, 90 graus no sentido anti-horário. Anti-horário é contrário dos ponteiros do relógio. O horário é a favor do ponteiro do relógio, tá bom? Vamos para o próximo. No plano cartesiano está representada uma circunferência de centro na origem, raio 1. Para cada ponto P pertencente a essa circunferência, sabe que a sua abscissa é o cosseno e sua ordenada é o seno, considerando no sentido anti-horário. De novo, quer saber os valores do cosseno e do seno de 270. Acompanha comigo. 90, 180, 270. 270 está aqui embaixo, ó, bem nesse ponto. O cosseno é 0, só que dessa vez o seno é menos 1, tá? Então o cosseno está no alinhamento do 0, mas o seno de 270 é igual a menos 1. É a mesma medida do raio, só que abaixo da origem, então 1 é negativo, tá bom? Cosseno de 270, 0. Seno de 270, menos 1. Alternativa correta, letra B. Vamos agora para o exercício número 5. Determine o valor de R definido pela seguinte expressão. Seno de 270 mais seno de 180 menos cosseno de 180. Então vamos anotar a expressão aqui e vamos deixar esse ciclo aqui do lado para poder orientar a gente, tá bom? Então essa expressão tem seno de 270 mais seno de 180 menos cosseno de 180 dividido cosseno de 90 mais cosseno de 360 menos cosseno de 270. Olha lá, pessoal. Então R vai ser igual. O seno de 270, nós acabamos de ver ele aqui, ó, ele é menos 1. Então, seno de 270, menos 1. O seno de 180, o 180 está aqui, ó. Qual o alinhamento no eixo dos senos? É 0. Menos o cosseno de 180, ó, cosseno eixo X, menos 1. Raio, uma unidade, só que no sentido negativo. Então, menos 1 sobre cosseno de 90 graus, nós vimos ele no exercício anterior. Cosseno de 90 está aqui, ó, é 0. Mais cosseno de 360, você dá uma volta completa na circunferência e para aqui, ó. Cosseno, uma unidade, um raio, sentido positivo. Cosseno de 360, 1. Menos o cosseno de 270, que está aqui no exercício, ó, é 0. Então, o que eu tenho nesse exercício? Menos 1, menos e menos, mais. Menos 1 mais 1 dá 0. 0 dividido por 1, resultado 0. Tá bom? Ele não tem alternativa, então a gente deixa aí o valor dele. Tá certo? Bom, pessoal, vou finalizar aqui, por aqui, esses exercícios, tá? Na próxima aula a gente dá mais uma arrancada aí, resolve mais alguns exercícios, tá bom? Forte abraço para todos vocês, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.